converso com o ex-vice-presidente da Fiesp, que é o Carlos Roberto Liboni. Ele vai falar um pouco com a gente sobre economia. Liboni, obrigado por nos atender, nos fale um pouco sobre esse assunto. Gostaria que o senhor explicasse, em primeiro lugar, a importância do que vivemos, que o senhor, enquanto vice-presidente da Fiesp, viveu um outro momento totalmente diferente do que estamos agora, e os rumos que a economia está tomando. Bem, Jota, muito obrigado pelo convite, é um prazer sempre falar para os seus ouvintes, para você. 2020 é um ano promissor, né? Ele começa com variáveis novas, começa com algumas expectativas reformistas, né? Algumas delas já iniciadas. O primeiro ano de governo do Jair Bolsonaro, embora muito controvertido sobre as questões sociais, as questões econômicas, especialmente os costumes, apesar disso, a economia ganha uma dinâmica diferente. A economia sustentada por pequenas reformas já demonstra vigor, o país já começa a ter uma aceleração sustentável e a gente tem uma perspectiva que aparentemente o país pode ter um deslanchar. Agora, o que me preocupa eventualmente nesse desenvolvimento a ser instalado é o equilíbrio da economia. Nós temos que crescer de uma forma harmonizada. A indústria tem que ter uma resposta, o comércio tem que ter uma resposta, o comércio internacional tem que ter uma resposta, né? Nós temos toda a sustentação tributária que nós temos vem de variáveis diferentes. Não basta só você desenvolver o consumo, você tem que desenvolver o consumo e você tem que ter uma resposta da produção, senão você vai estragar outras variáveis. E me preocupa muito a situação da indústria. Eu acho que a indústria tem sido relegada a um plano já um pouco menos importante do que já foi no passado. Nós temos hoje a participação da indústria no PIB brasileiro muito menor do que tivemos há 10 anos atrás. Então, eu acredito que esse é um desafio a ser encarado pelas instituições, não apenas o governo, mas as representações patronais, as questões sindicais que foram instaladas e de alguma forma foram represadas essa discussão aí por algum tempo. Me preocupa um pouquinho essa questão da indústria. Eu sou otimista, eu acredito que a economia vai de alguma forma se harmonizando, se encaixando da maneira que precisa ser encaixada. O senhor acha que o mercado por si só ele vai se adequar? O mercado, ele tem a força majoritária para que as coisas se ajustem, mas é necessário regulação, né? O governo tem que prestar um pouco de atenção nas questões regulatórias. Qual é o marco regulatório do energético que nós temos? Como é que nós vamos fazer essa matriz energética ser sustentável? Como é que nós vamos ter que trabalhar as questões da educação de nível técnico, os nossos profissionais de engenharia? Tudo isso são questões que têm que ser reguladas. Nós não podemos simplesmente deixar por conta do mercado. O aspecto liberal da economia está no empreendimento das pessoas. Agora, as pessoas têm que ter direção, têm que saber para onde ir, para onde empreender, de como fazer com que a sua participação na economia seja uma participação positiva, crescente e agregadora. Então eu acredito que o governo está se ajustando ainda, é um governo de primeiro ano, vamos para o segundo ano agora. Nós temos um time econômico muito bom. Existe aí a possibilidade eventualmente desse time sair bem sucedido disso daí, trabalhar um pouquinho essas questões institucionais, a Fiesp ter uma participação que seja menos política e mais institucional, do seu ponto de vista de defesa dos interesses da indústria, não dos interesses da indústria, mas da participação da indústria nessa retomada de desenvolvimento econômico. Eu acredito muito no ano e com esses pequenos cuidados. Muito obrigado pela participação. Eu que te agradeço, Jota. Muito obrigado pela sua atenção com a indústria do Brasil. Carlos Roberto Liboni, ele que foi vice-presidente da Fiesp, falou aqui na minha rede social e na Rádio Comunitária.